Eu me chamo Samuel e sou da cidade de Quixadá. E vou contar para vocês uma história muito assustadora que aconteceu comigo há uns 9 anos atrás. E quero avisar, se você não for corajoso, não passe por aquela estrada à noite, senão vai passar pelo mesmo que eu passei. Pois bem, vamos ao relato. Eu sempre, quando dava final de semana, eu gostava muito de ir para casa dos meus amigos, primos, para aquela bebedeira garantida. Eles gostavam muito de farra, de festa, e eu também gostava muito. E sempre quando a gente não ia pro lado da cidade, sempre íamos ali pro lado do sítio, dos interiores. Mas tinha uma estrada de chão que até então eu mesmo nunca tinha visto nada. Mas as pessoas ali da região sempre comentavam que via assombração naquele lugar, num certo local daquela estrada, perto de uma cerca bem velha de madeira. Aquelas madeiras entrançadas uma na outra. E a festa que eu ia, tinha que passar por essa estrada de qualquer jeito. Pois bem, peguei minha moto e falei para eles que eu ia sim. Por volta de umas 7 horas, depois que eu já tinha chegado do serviço, tomado banho, descansado, eu resolvi ir. Na ida, não vi nada demais. Foi tudo normal, andando tranquilamente na minha moto. Eu só senti uma espécie de incômodo, que assim que eu passei desse local, parece que a temperatura esquentou mais que o normal. Tava assim uma noite um pouco abafada, mas quando passou ali, parece que esquentou além do normal. Mas também não dei muita atenção e fui pra festa. Chegou lá aquela bebedeira, churrasco, mulherada e aquela coisa e tal. Conforme foi passando as horas, muitas pessoas vieram embora, mas a maioria tava de carro. De moto mesmo, só tinha eu e mais 2 caras lá. E depois que praticamente todo mundo foi embora, eram umas 2 horas da manhã. A hora passou muito rápido. Então ficou só eu e meus amigos ali e um primo conversando ali fora na área. E como é interior, área rural, o som ficou ali um som ambiente e não incomodava ninguém. E papo vai, papo vem. E eu não tava bêbado, só tinha tomado umas lá, mas tava só meio alegre. Então a gente acabou tocando em assunto de história de terror. E acabou que eu contei pra eles que na ida pra lá, eu tinha sentido assim uma sensação de tipo um calor naquele lugar, assim que eu passei perto daquela cerca. E eles ali começaram já a dar risada. Falou, olha, cuidado, as histórias de assombração aqui tá grande. Várias pessoas estão vendo assombrações ali naquele lugar. Eu falei, deixa disso, eu não tenho medo dessas coisas não. Pois bem, quando bateu umas 3h30 mais ou menos, peguei a minha moto e vim pra casa. Perguntei se algum deles também estava vindo embora naquele horário. E eles falaram que ainda ia ficar um pouco mais. Eu falei, tudo bem. Então eu peguei minha moto e vim tranquilamente. Só que antes de chegar naquele lugar, começou a me dar aqueles pensamentos besta essas coisas de terror. Que nem quando a gente tá conversando com os outros sobre assombração, que a gente fica olhando para um lado e pro outro. Mais ou menos assim. Mas eu tava vindo tranquilo na moto. Eu pensei, nem vou passar correndo muito, vou passar normal, do jeito que eu tava vindo uns 25, 30 por hora. Estrada de chão. Quando eu cheguei naquele devido lugar onde a estrada de chão fala que é assombrado lá, que as pessoas comentam, do nada a moto começou a querer morrer. Começou a falhar. Falei, só faltava isso agora. Falei, moto nova. Só que aí eu, acelerando daqui e dali, até que ela pegou e foi novamente. Mas só que quando eu passei bem do lado dessa cerca, não sei o que tem ali, eu escutei um grito muito assustador mesmo, mas chamando meu nome. E quando escutei aquele grito, automaticamente eu já fui
diminuindo a velocidade da moto, parei ela e fiquei olhando assim para trás, pensando, deve ter alguém da festa aqui, que tá pedindo minha ajuda, deve estar precisando de uma carona. Mas antes fosse. Eu dei meia volta na moto e parei, e olhei, dei luz alta ali naquela cerca e nada, e não via ninguém ali na região nem nada. Quando eu subi na moto novamente para ligar ela para ir embora, mais uma vez escutei aquele grito. Só que dessa vez, quando eu olhei para a cerca, acreditem, tinha um homem. Até hoje eu não consegui esquecer daquela imagem. Um homem com os olhos bem vermelhos, com um chapéu bem grande na cabeça, bem preto, um pouco assim abaixado na frente do rosto, que dava para ver mais que na verdade só consegui ver os olhos depois que ele levantou um pouco o chapéu. E os seus pés eu percebi claramente que não era pé de homem, e sim casco. Pé de cavalo, pra vocês entenderem. E quando eu ouvi aquilo, eu lembro que eu só gritei assim, meu Deus do céu, é o demônio, é coisa ruim. E quando eu falei isso, parece que ele se alimentava do medo. Nessa hora ele levantou aquele chapéu, foi onde eu vi aqueles olhos vermelhos, diabólicos, que nunca mais vou esquecer. Ele deu uma gargalhada tão assustadora, que eu quase caí no chão. Peguei a moto e saí a 1000 por hora dali. E por pelo menos 1 quilômetro, mais ou menos dali, eu escutava tropelo de cavalo, como se fosse um cavalo correndo naquela estrada atrás da moto. Mas eu olhava pelo retrovisor e olhava para trás e não via nada. Mas quando eu olhava para frente, dava a impressão que tinha algo ali a uns 2 metros da moto, pega no pega. Aquela sensação ruim, aquele barulho só passou depois que eu andei aproximadamente uns 2 quilômetros daquele lugar. Eu sei que eu cheguei em casa sem voz. A minha mãe ficou um tempão me acalmando, me dando água com açúcar, para me conseguir contar o que tinha acontecido. E ela falou, isso é para você aprender e nunca mais ir para esses lugares. Se você sabe que esse lugar tem coisa ruim, não vai. E ali papo vai com a minha mãe, ela me falou que ela tinha descoberto com uma amiga dela que aquele local, há muitos anos atrás, era um local onde as pessoas, como é um lugar assim bem isolado, as pessoas usavam para fazer trabalhos. Por isso que ficou todo tipo de coisa ruim ali. Eu falei, agora tá explicado. Eu até falei para ela, eu que não me meto mais passar por ali nem de dia. Pensa numa noite diabólica. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou o Thiago, sou de Londrina, no Paraná. Há um ano atrás, eu passei por um medo muito grande. Quando eu voltava da casa da minha mãe, de uma cidade vizinha, de uns 100 e poucos km. Pois bem, vamos ao relato. Minha mãe tinha insistido muito para que eu fosse na casa dela para ver uns parentes que fazia anos que eu não via. Eu falei, mãe, eu vou tentar de todo jeito ir. Acabou que deu certo. Peguei o carro, para ir foi tudo tranquilo. Só que na volta, quando eu voltava aí aproximadamente à meia-noite, porque eu resolvi vir à noite mesmo para chegar no mesmo dia ainda, na madrugada, porque no outro dia eu tinha uns compromissos. E confesso que eu sempre gostei de viajar na madrugada. Então quando eu voltava aí por volta de meia-noite e pouco, já tinha andado aí uns 15 km aproximadamente. Primeiro eu vi uma mulher dando sinal na rodovia. Eu já pensei comigo, jamais que eu vou dar carona, nem vou nem parar. Essa mulher aí sozinha essa hora, com certeza tá armando algum esquema com os caras aí pra assaltar. Só que quando faltava aí uns 8, 10 metros no máximo pra chegar perto dela, ela simplesmente sumiu. Ali meu coração já quase saiu pela boca. Mas continuei a viagem, me arrepiando inteiro. Conforme eu fui andando, fui começando a ver coisas muito assustadoras e estranhas naquela rodovia.
E novamente, a cada 2, 3 minutos, aquela mesma mulher aparecia e desaparecia. Mas o que me deixou com mais medo mesmo, que muito assustado, foi quando do nada, assim que eu passei uma curva bem fechada, eu vi duas criancinhas, tipo crianças 2, no máximo 3 anos, brincando no meio da rodovia. Mas eu já percebi que era assombração, porque eles eram muito brancos. Só que como a rodovia estava bem deserta, eu falei, eu não vou passar por cima, não vou arriscar, vai que é criança mesmo. Mas lógico que não era. Então quando eu fui tentar desviar, simplesmente eles desapareceram. Me deu um medo tão grande, eu fiquei tão paralisado ali no volante, que eu quase que parei o carro. Mas eu pensando, se eu parar o carro aqui no meio dessa rodovia, vai ser pior, vai ser mais assustador. E ali eu segui com muita cautela, então eu liguei o som para dar uma distraída. E aí tudo bem, as coisas não foram mais aparecendo, fui me acalmando, eu pensei, deve ser só esse local da estrada que deve ter tido muito acidente, por isso que tem muita assombração nesses lugares, deve ser isso. E eu viajei tranquilamente, só que quando faltavam uns 10 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Londrina, aquela mulher que estava sempre aparecendo e desaparecendo na rodovia, lá atrás, acreditem, eu não estou mentindo. Não tem nem por que eu estar mentindo aqui nesse canal, que eu sou um grande fã. Aquela mulher, quando eu olhei pelo retrovisor, ela estava sentada no banco de trás. Imagine você aí de madrugada, quando você olhar do nada uma mulher surgir do nada no banco de trás do seu carro. E eu fiquei sem reação, sem saber se parava o carro ou se continuava. Então eu fui tentando reunir as únicas forças que eu tinha e segurei o volante. E ela veio aproximadamente uns 5 quilômetros ali eu dirigindo e ela ali, imóvel, sem olhar para lá, só olhava para frente. Também não falava nada, só muito pálida. E eu morria de medo de olhar pelo retrovisor e ela tá olhando para mim. Mas ela não olhava para mim, ela olhava diretamente para a rodovia. Quando passou 5 km mais ou menos, ela simplesmente desapareceu. E só ficou um cheiro de rosas muito forte dentro do carro, que eu tive que abrir a janela. Eu cheguei em casa muito assustado, com o coração quase saindo pela boca. Mas graças a Deus cheguei bem. Quando eu cheguei em casa, fui ligar para minha mãe e contei toda a história. E ela falou, misericórdia, meu filho, se eu soubesse não tinha deixado de sair de jeito nenhum, de madrugada. Eu fiquei com tanto medo, que hoje eu gosto ainda de viajar na madrugada, mas se eu levar uma companhia, uma namorada ou que seja um amigo para ir conversando, para ir zoando na estrada. Mas sozinho, porque pelo menos se eu ver alguma coisa, aí tá em 2, mas sozinho nunca mais. Boa noite.